Olá a todos, eu me chamo André Garrido, uma alegria mais uma vez poder estar aqui para te ajudar, para lermos juntos e estudarmos o livro Pensa e Enriqueça. Muito obrigado por você estar aí me acompanhando nessa literatura desde o início e vamos seguir firme para trabalhar os nossos pensamentos, saber o segredo que esses grandes homens usaram ao começar do nada, do zero e ao topo, onde eles chegaram. Venho te pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, sininho, a opção todas aí, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de extrema importância, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos para a parte 17, página 82. Página 82, parte 17. Numa recente visita a Pittsburgh, tinha organizado o jantar para apresentar aquele empresário de aço, de 38 anos, olha aí, para a Sociedade Financeira do Leste. Mas não esperavam que ele tomasse conta da convenção, mas o jovem tomou conta ali. Aliás, tinham até lhe alertado que os ilustres corpos dentro das camisas empoladas de Nova York não responderiam bem ao discurso e que, se não quisessem aborrecer os Simons, os Hamlets e os Vanderlys, era melhor que se limitasse a uns 15 ou 20 minutos de palavras educadas e vazias que ficasse só nisso. Até John Petersburg Morgan, sentado à direita de Scrum, com uma grande espécie de majestade imperial, só pretendia dar o ar da graça rapidamente. E no que dizia respeito à imprensa e ao público em geral, a ocasião era tão sem importância que sequer foi mencionada nos jornais do dia seguinte. Olha, nem foi mencionado no jornal, né? E assim, os dois anfitriões e ilustres convidados terminaram a habitual refeição de 7 ou 8 pratos. Havia pouca conversa e pouco que havia era contido. Ou seja, era pouco assunto ali, né? Tudo bem pouco. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schneider, cuja carreira florescera às margens do Monongahela. Mas antes que a noite acabasse, todos eles, inclusive o mestre do dinheiro Morgan, tinham sido tomados de um rodão e um bebê de $1 bilhão de $1 bilhão a United Steel Corporation havia sido concebido. Talvez seja uma pena para a história que não haja registro do discurso de Charlie fez naquele jantar. Ele repetiu alguns trechos e depois, no encontro semelhante com os banqueiros de Chicago, posteriormente, quando o governo abriu um processo para dissolver o Trust do Aço, que deu uma própria versão do púlpito da testemunha, dos comentários que levaram Morgan a se lançar num frenesi de atividade financeira. Porém, é comprovável que tenha sido um discurso caseiro, né? Um discurso entre eles ali. Com certa quantidade de erros de gramática, as sutilezas da língua nunca incomodaram Schneider, cheio de frases de efeito e pintadas de inteligência. Olha só. Mas fora isso, ele exerceu uma força poderosa sobre o capital estimado de $5 bilhões, aqui representado pelos comensais. Depois que terminou, e com os presentes ainda enfeitiçados pelo discurso, embora Schneider tenha falado por 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela mais afastada. Mas ele chamou ele para um canto, onde, balançando as pernas de cima das poltronas altas,
e desconfortáveis, eles conversavam por mais 1 hora. Então o cara conversando entre os dois ali. A magia da personalidade de Schneider tinha sido ligada com a força total, mas o mais importante e duradouro foi o plano completo e detalhado que ele propôs para o crescimento da UCL. Muitas outras pessoas já haviam tentado despertar o interesse de Morgan para formar um truste de aço, no mesmo molde dos trustes de biscoitos, aros e arames, açúcar, borracha, petróleo ou chiclete. John Gates e o jogador já tinham lançado a isca, mas Morgan não confiava nele. Já passaram a proposta para ele, a ideia, mas ele não confiava nele. Bill e Jim Murray, rapazes de Chicago, agiotas que tinham montado um truste de fósforo e uma empresa de biscoitos, tinham tentado e fracassado. Albert Gary, um advogado hipócrita que quis fazer o mesmo, mas não tinha envergadura suficiente para impressionar. Ninguém conseguia impressionar ele. A oratória de Schneider alcançou P.J. Morgan às alturas de onde ele poderia vislumbrar os resultados sólidos do mais ousado empreendimento financeiro que já havia concebido. Olha aí. Mas antes o projeto sempre fora visto como um sonho delirante. O projeto só estava no papel. Era visto como um sonho delirante, né? Típico de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido, né? A pessoa quer ganhar dinheiro rápido, é dessa forma aí. O magnetismo financeiro que na geração passada começara a atrair milhares de empresas pequenas e às vezes mal administradas, de um modo a formar conglomerados que diminuíssem a concorrência e tinham se tornado viável no mundo do aço, graças ao artifício de um jovial pirata dos negócios chamado John W. Gates. Ele já tinha formado a American Steel and Steel Company a partir de uma série de empresas menores, juntamente com Morgan. Criara a Federal Steel Company, a National Tube American Bridge. Eram mais 2 empresas que Morgan e os irmãos Murray tinham saído dos negócios dos fósforos e dos biscoitos para formar um grupo americano. Tim Platt, Steel Show C, o National Steel Company. Mas, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, que parecia que era administrado por 53 sócios. Esses arranjos menores não passavam de picuinhas. Olha, era só picuinhas que ficavam jogando para ele. Podiam se juntar o quanto quisessem, mas todos eles juntos não poderiam tirar um naco das empresas de Carnegie e Morgan sabia disso. O velho excêntrico escocês também sabia da gloriosa grandeza de Shibboleth Castle. Ele via às vezes divertindo-se, às vezes ressentindo as tentativas das empresas menores de Morgan de conquistar uma parte do negócio dele. Olha só. Quando essas iniciativas ficaram ousadas demais, a calma de Carnegie acabou. Aí acabou a paciência dele, né? Se transformando em raiva e reativa à ação. Ele decidiu copiar cada indústria de seus rivais possuíam, até que ele nunca se interessara por arames, canos, aros ou chapas de metal, muito menos pelo contrário, ficava feliz em vender o aço bruto para essas empresas e deixar que elas forjassem do jeito que ela bem entendesse. Ou seja, o negócio dele era vender o aço bruto. Ele não estava preocupado em diluir a matéria-prima. Agora, com Schneider, com o primeiro e componente braço direito, ele planejava encurralar os seus inimigos contra a parede. Pois assim que o discurso de Charles
Morgan viu a resposta para o problema dos conglomerados, um truste sem carne, o maior de todos os gigantes, não seria um truste de verdade, e sim um pudim de ameixa, como disse um escritor sem as ameixas. Um pudim de ameixa sem as ameixas. Olha só que coisas. O discurso de Schumann na noite de 12 de dezembro de 1900, olha aí, bastante tempo atrás, né? 1900. Sem dúvida fez a conclusão, embora não a promessa de que o grande império de carne poderia ser levado para baixo da tenda de Morgan. Ele falou do futuro de aço, né? Que o futuro teria do futuro que o aço teria no mundo e a reorganização que trataria e traria mais eficiência à especialização do desaparecimento das fábricas mal administradas, ou seja, as fábricas que eram mal administradas iam desaparecer dessa época, e da concentração dos esforços daquelas que eram bem generalizadas, né, e gerenciadas, da economia no transporte de minério de ferro e da economia das despesas gerais e administrativas, da captura dos mercados estrangeiros. Olha só. Mais do que isso, ele disse que os aventureiros ali, entre eles, onde é que estavam os erros da pirataria ao qual haviam se acostumado? Aí, onde é que estava o erro? O objetivo dele, sentenciou, era o de querer criar monopólios. Eles queriam criar monopólios, aumentar os preços e se remunerarem com os gordos dividendos por esse privilégio. Schumann comentou esse sistema de maneira mais veemente. Olha só, essa era uma política míope. Uma política míope. Disse os ouvintes porque restringiu o mercado numa época em que tudo gritava que haveria uma expansão, né, nessa época, 1900. Ao baratear o custo do aço, argumentou um mercado cada vez maior seria criado. As empresas imaginariam mais usos para o produto e boa parte do comércio mundial seria capturado. Ao propósito, embora não soubesse disso, Schumann era um apóstolo da moderna produção de massa. Olha só, e por isso o jantar da Universo Club chegou ao fim. Morgan foi para casa para pensar nas rosas previsões de Schumann. Olha que história, gente. Então, nós vimos como esses homens se reuniam, né? Os grandes empresários. E ali só entravam em destaque aqueles que, pensavam, né? Então nós vamos parar por aqui essa literatura de hoje, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo e vamos estar nos fortalecendo nossa mente com esse conhecimento, porque se nós conhecemos a verdade nos liberta da ignorância. Então nós conhecendo essa verdade, mergulhando no conhecimento, nós vamos ser livres da ignorância e vamos estar preparando a nossa mente para alcançar os nossos objetivos, para alcançar nossas metas e os nossos sonhos. Porque nós somos o que pensamos. Ok? Forte abraço aí do André Garrido. Obrigado por você ter estado comigo mais uma vez nesse vídeo. E nos vemos até o próximo vídeo. Ok? Te aguardo, hein?